Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. O meu entrevistado de hoje será Paulo Arbex, presidente da Associação Brasileira de PCHs, que são as pequenas centrais hidrelétricas, e as CGHs, que são as centrais geradoras hidrelétricas. E o tema da nossa entrevista será, presta atenção, hein, gente, investimento em pequenas hidrelétricas pode baixar o valor da conta de luz. Paulo Arbex, boas notícias, com certeza você irá trazer. É um prazer enorme ter você aqui. Prazer é meu, é um prazer para a gente, uma honra falar com teus ouvintes e ficamos à disposição aí para o que você quiser abordar com a gente. Paulo, hoje é um dia muito especial, é o Dia Mundial da Água. E eu gostaria de saber de você qual é a importância dessa data. Olha, Divino Ronaldo, é fundamental, né? O Brasil, acho que pouca gente sabe isso, o Brasil é a maior potência hídrica do planeta, né? O Brasil tem 12% da água doce superficial do planeta. A gente falar em crise hídrica, em falta d'água, a gente está com falta d'água para irrigar uma lavoura, para abastecer uma cidade, para gerar energia elétrica, é um absurdo tão grande quanto seria faltar areia no deserto do Saara, né? É uma coisa interessante e é um dado que pouca gente tem, né? A água doce superficial do planeta ela é muito escassa. 97% da água do planeta está nos oceanos, água salgada, imprópria para o consumo. Os outros 3% estão muito concentrados em geleira e água subterrânea, e aí a água dos rios, lagos, alagados, tal, equivalem a 0,003% da água do planeta, né? Quer dizer, é um recurso ultra escasso e, por outro lado, é um recurso que tem uma demanda monstruosa, essencial à vida, essencial à produção de alimentos, de energia, de tudo, né? A gente precisa, por exemplo, de 15 mil litros d'água para produzir 1 quilo de carne. A gente precisa, segundo dados da FAO, da ONU, né, que é o Food and Agriculture Organization da ONU, o Departamento de Agricultura e Alimentação, a gente precisa, para alimentar cada um dos 8 bilhões de habitantes do planeta, de 5 mil litros d'água por dia. 5 mil litros d'água só para produzir o alimento que um ser humano consome, fora os outros usos todos, né, de limpeza, asseio, etc. Então, assim, a gente precisa ter reservas d'água. Os rios do planeta não dão conta mais de atender todas as necessidades de alimentação, irrigação, geração de energia de 8 bilhões de pessoas. O mundo inteiro está fazendo reservatórios, criando soluções para ter estoques de segurança de água, que é essencial à vida, né? Onde tem água tem mais vida, tem mais vegetação. Você faz um laguinho de uma hidrelétrica, 2, 3 anos depois, tem muito mais vegetação e vida animal em torno do lago do que tinha antes da construção. Então a gente precisa parar com essa bobajada de ficar demonizando o lago e reservatório como se fosse desastre ambiental. Não é. Desastre ambiental, a gente tem que escolher. Nós queremos o quê? A gente quer lago ou a gente quer polo petroquímico? Acho que a escolha é fácil, né? E cuidar bem da água que a gente tem. É isso. O que falta no Brasil é reservatório. Nós não temos problema de falta d'água. Não é falta d'água o problema principal, é falta de caixa d'água. O Brasil viveu 50, 60 anos vivendo com 85, 95% da sua energia gerada através de hidrelétricas que não consomem uma gota d'água, né? Elas usam apenas a força da passagem d'água pelas suas turbinas para gerar energia e devolvem a água mais limpa até do que receberam, porque elas seguram o lixo na grade, ao rio. O Brasil precisa melhorar a gestão dos seus recursos hídricos, a gente precisa criar reservas estratégicas, mais reservatórios, para não faltar água nos bairros, como tem faltado nos últimos anos, para não faltar água para irrigar a lavoura. É isso que a gente precisa fazer. Ao não fazer reservatórios, nós prejudicamos a nossa agricultura, nós prejudicamos as nossas cidades, os nossos cidadãos,
nós prejudicamos a nossa economia e o nosso setor elétrico. Tem que contratar térmica a preços até 10 vezes mais caros do que os preços das hidrelétricas e com danos ambientais infinitamente superiores aos de uma hidrelétrica que é 100% renovável. Ô Paulo, mas por que nas últimas décadas as hidrelétricas começaram a ser demonizadas? Olha, a percepção geral dos nossos associados e percepção baseada em vários livros que tratam desse tema no setor, né? Você tem aí Uma Demão de Verde, Máfia Verde, Quem Manipula os Povos Indígenas, CIMI, O Filho da Mentira, Ambientalismo, O Novo Colonialismo. Tem vários livros que denunciam que tem interesses econômicos manipulando a preocupação legítima, meritória, positiva da sociedade com o meio ambiente para fazer guerra econômica. A gente precisa olhar quem é que está ganhando economicamente, financeiramente, com essa demonização das hidrelétricas. O que tem acontecido no Brasil é que a gente, ao travar hidrelétrica, a gente foi forçado a contratar fontes muito mais caras, que não seriam contratadas se a gente tivesse mantido a política que funcionou maravilhosamente bem durante 50 anos. O Brasil, durante 50 anos, teve a energia elétrica uma das mais baratas do mundo, se não a mais barata do mundo. Hoje nós estamos, eu falava em quarto lugar, a imprensa tem noticiado que nós já chegamos no segundo lugar, segunda energia mais cara do mundo. Quer dizer, a gente estragou uma coisa que estava funcionando, uma coisa maluca. Quando eu falo que o problema é falta de caixa d'água e não de água, um número interessante, tá? Nos últimos 20 anos, a demanda por energia elétrica, o consumo de energia elétrica aumentou 80%, e os reservatórios aumentaram só 30%. As hidrelétricas, novas hidrelétricas, só 40%. Quer dizer, nós criamos um déficit de reservatórios de 50%, e um déficit de hidrelétricas de 40%. Essa é a verdade. Se a gente tivesse dado continuidade à política do Juscelino Kubitschek, dos governos militares, de continuar construindo novas hidrelétricas, novos reservatórios, nós não precisaríamos de 10% das térmicas que foram construídas. Ô Paulo, quais são as vantagens que as pequenas centrais hidrelétricas trazem em comparação com as térmicas? Olha, são muitas. A primeira delas é em relação a custo, né? O custo de uma termoelétrica fóssil está beirando R$ 2.500 o megawatt-hora. A gente contratou térmicas aí em setembro e depois em dezembro, mais ou menos nesse preço aí, tá? Quase 2.500. Uma hidrelétrica você viabiliza com entre 250 e 350. O segundo ponto tira do consumidor o risco da variação do dólar e da variação do preço do petróleo. Uma termoelétrica repassa para o consumidor todo o aumento do custo do combustível, qualquer que seja ele. Então, se o dólar dispara, se o petróleo dispara, como disparou agora na guerra da Ucrânia, e também como tem disparado nos últimos 2 anos, o consumidor tem que pagar. No caso da hidrelétrica, o preço é fixo, corrigido só pela inflação brasileira, pelo IPCA, que tem girado aí na faixa de 4% estourando 10% ao ano, né? Assim como todas as outras energias. A terceira vantagem é ambiental. Né? A hidrelétrica não produz nenhum poluente. A hidrelétrica tem a menor emissão, uma emissão de carbono de 4 a 29 gramas por quilowatt contra 469 de uma térmica a gás e 1.000 e pouco de uma térmica a carvão, 800 e pouco de uma térmica a óleo. Então, assim, a vantagem é incomensurável do ponto de vista emissão. E os outros danos ambientais que o combustível fóssil tem, que é o coque verde, os particulados, emissão de particulados, a chuva ácida, os produtos químicos e petroquímicos que poluem o solo, os rios, os oceanos, as ilhas de plástico. Então, assim, a gente podia ficar meia hora aqui falando das vantagens, mas vou abordar só essas aí. O Brasil pode ter ganho de 6 bilhões de investimento ao ano em energia limpa e gerar quase 1 milhão de empregos se o governo cumprir a Lei 14.182. Eu gostaria que você trouxesse para o nosso ouvinte, Paulo, o que é essa Lei 14.182? Olha, é a lei de privatização da Eletrobras, né?
A Abra-PCH fez um trabalho de conversar com os deputados, com os senadores, não só a Abra-PCH, outras associações também, outros setores que precisam de água para viver, como a agricultura, e a gente conseguiu mostrar para os senadores e para os deputados isso, né? A gente está pagando 8 vezes mais por uma energia que tem danos ambientais infinitamente superiores, né? Impactos infinitamente superiores aos das hidrelétricas. E eles aprovaram uma emenda na lei de privatização da Eletrobras, determinando que o governo contrate 2.000 megawatts de PCHs nos próximos, até 2026. Na verdade, a lei estabelece assim, ele tem que contratar 50% da demanda declarada das distribuidoras em PCHs até chegar a 2.000, e depois baixa para 40%. Então, essa é o que determinou a lei, né? Mas a gente ainda não teve essas contratações. O governo prometeu que esse ano ele vai fazer as contratações devidas, tal. Nós estamos muito preocupados com isso, porque foram contratadas em setembro e dezembro quase 6.000 megawatts de termoelétrica fóssil, e a nossa preocupação é se esses 6.000 não tomaram o espaço que havia na demanda, né? Não preencheram a demanda que deveria ser ocupada pelas hidrelétricas, conforme determinado pela Câmara e pelo Senado, com térmicas fósseis ao invés de hidrelétrica. Mas a gente acredita que o governo Bolsonaro vai corrigir isso daí e vai contratar os 2.000 megas de PCHs que a lei determinou. Quanto tempo gasta para se construir uma pequena hidrelétrica, Paulo? Olha, a gente tem visto, a mais rápida que eu vi foi uma PCH de 6 megawatts, foi construída em 9 meses, entre início, colocar o primeiro tijolo e entrar em operação, né? Agora, a maioria delas leva em torno de 1 ano e meio, 2, para ficar pronta. Então, além de tudo, é mais rápido até do que uma termoelétrica. Não é mais rápido só do que a solar, né? A solar é muito fácil de fazer, porque não é só colocar as placas ali, uma fundação bem simplesinha e pronto, né? Bom, agora eu mudo um pouco o foco da pergunta. A partir do momento que você tem a intenção de construir uma pequena hidrelétrica, que começa as conversações, projetos e tal, até a liberação, porque envolve uma questão ambiental, quanto tempo que leva? Até falar assim, pode começar a construir. Olha, isso é um problema muito sério, tá? Isso é o que a gente realmente precisa corrigir. A gente queria fazer aqui um apelo para todos os brasileiros preocupados genuinamente com o meio ambiente, para que percebessem o seguinte: cada hidrelétrica que o Brasil deixa de fazer é uma térmica fóssil que é colocada no lugar. Por um motivo simples, uma característica técnica das outras renováveis, que são as eólicas e as solares. É mais fácil perceber na solar. A solar para todo dia. Ela gera 4, 6 horas por dia, não tem, já são à noite é zero, né? Uma coisa óbvia. Agora, a eólica também tem essa intermitência horária, essa interruptibilidade horária. A eólica para várias vezes durante o dia. O sol se põe todo dia, o vento para várias vezes durante o dia, muda de direção, inverte e tal. O rio não seca todo dia, o rio não seca de hora em hora. Para você ter uma redução de vazão no rio, você precisa de semanas, às vezes meses de seca prolongada para que o rio tenha uma redução muito grande, né? Ou para que o rio seque. Eu nunca vi um rio seco, um rio grande seco. Já vi rio pequenininho com o leito seco, mas nunca vi um rio grande secar. Então é isso, né? Para você poder contar com 1 kW de eólica, 1 kW de solar, você precisa ter uma outra usina parada à disposição, entrando e saindo todo dia, várias vezes durante o dia, para cobrir quando ela para. Ou você faz isso com hidrelétrica, ou você faz isso com térmica fóssil, né? Então, essa demonização, essa paralisação, esses processos ambientais que demoram 10 anos para uma hidrelétrica, quando você vê térmica fóssil de impacto infinitamente maior, sendo aprovada em 3 meses, 6 meses, isso é um absurdo. Nós estamos, é um paradoxo. Nós estamos, ao ficar travando hidrelétrica, nós estamos criando um dano enorme no meio ambiente, porque nós estamos colocando térmica fóssil no lugar. Esse pessoal das térmicas, eles têm um lobby melhor do que vocês? Olha, a indústria do petróleo é a indústria mais rica do mundo, né? O PIB da indústria de petróleo é coisa de 4 trilhões de dólares ano. E o que a gente vê é o seguinte, né? Os países mais desenvolvidos, Europa, Estados Unidos, Japão, esses países estão aprovando legislação para proibir a queima de combustível fóssil em automóvel, por exemplo,
Enquanto esses países estão proibindo a queima de combustíveis fósseis, o Brasil está carbonizando a sua matriz. É uma loucura. É uma loucura. Se é verdade que o nosso pré-sal é super competitivo, etc., etc., o que a gente devia fazer pelo bem geral do país e da nação seria ter as duas riquezas, né? O Brasil tem uma grande riqueza, uma riqueza imensa, que é o seu potencial de energias renováveis. Nós temos água, nós temos sol, nós temos vento, nós temos biomassa. Então a gente não pode desperdiçar isso. Não, precisamos parar com esse negócio de ficar contratando térmica fóssil a custo muito maior do que as renováveis, do que as hidrelétricas, do que as outras renováveis também. E por que não exportar esse? Vamos realizar, né? Vamos monetizar, transformar em realidade essas duas riquezas. Abastecer o mercado brasileiro de energia elétrica com renováveis, uma combinação de hidráulica, de eólica, solar e biomassa, e exportar o gás e o petróleo do pré-sal. O mundo está sedento de alternativas de fornecimento de gás e de petróleo. O mundo quer sair do risco das guerras constantes do Oriente Médio. É um perigo depender do Oriente Médio, é um perigo depender da Rússia para o gás. A Europa está doida para encontrar um fornecedor de gás alternativo para a Rússia. Veja agora a guerra da Ucrânia, o que isso não causou, né? Então, assim, é fácil exportar o gás e o petróleo. Agora, não dá para exportar energia elétrica. Tem um problema de distância, né? O petróleo e o gás você põe no navio e manda embora. Tanto é que o Brasil está importando gás hoje nessas térmicas fósseis, né? Estamos exportando emprego e importando poluição. Agora, dá para você exportar gás e petróleo. Então, por que não exportar o gás e o petróleo brasileiro e ter as hidrelétricas? A Noruega faz isso. A Noruega é um país super desenvolvido, super limpo. 94% da energia da Noruega é hidrelétrica e, ao mesmo tempo, ele é o terceiro maior exportador de gás do mundo e o 12º maior exportador de petróleo do mundo. Ela realizou as duas riquezas que ela tem, o potencial hidrelétrico dela e o potencial de combustíveis fósseis dela. O Brasil devia fazer o mesmo, você não acha? Nós não temos, infelizmente, nós não temos os políticos noruegueses. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, uma curiosidade que me veio agora, Paulo. Nós temos vários produtores rurais que estão nos ouvindo agora. Se um produtor rural quiser construir uma pequena central hidrelétrica lá na fazenda dele, lá na propriedade dele, ele tem que começar por onde essa pesquisa de viabilidade? Olha, o primeiro ponto para olhar é quanto que o rio tem de vazão, né, em metros cúbicos por segundo, e qual a queda, né? A diferença de altura não precisa ser necessariamente uma cachoeira, pode ser um trecho em que o rio tem várias corredeiras, tal. O primeiro ponto é esse, é verificar vazão do rio e a queda. Agora, o que a gente sugere, e é super importante isso, tá? Não é simples, não é fácil, é uma atividade nova. Todo negócio tem os seus detalhes, todos os negócios têm os seus riscos, os seus segredinhos, tal, não sei o quê. Não dá para você entrar num setor novo sem ter o conhecimento específico desse setor. A gente coloca a associação à disposição, né? Lá no nosso site tem todos os dados de contato da associação. Se você me permitir, eu posso colocar aqui o nosso site. Fica à vontade. www.abra.pch, Abra de Associação Brasileira, né? E PCH de Pequena Central Hidrelétrica. .org, não é .com, tá? É .org.br. Esse é o nosso site, lá tem os nossos dados de contato. É importante ter uma empresa especializada de consultoria para fazer a avaliação do potencial. E é muito importante, a gente recomenda não entrar, na primeira pelo menos, não entrar sozinho. Fazer uma associação com alguém que seja do setor, que já tenha construído, que tenha comprovada experiência de construir e operar a usina com sucesso, para que o proprietário
tenham um respaldo técnico e de know-how suficiente, né? Mas, se quiserem fazer sozinhos também, tentar se cercar de bons profissionais, boas empresas que tragam esse conhecimento que o produtor não tem. Muitos proprietários rurais têm na sua propriedade um aproveitamento hidrelétrico e não sabem, principalmente os de pequeno porte. E o que a gente precisa fazer também, e a gente pede isso aí muito para os órgãos ambientais, é descomplicar um pouquinho o processo de licenciamento. Tem um associado nosso apresentou aqui um caso concreto dele, entre licença, anuência, aprovação, declaração de não objeção, foram 56 aprovações. Não que dá, né? isso? É preciso Você coloca 50 pessoas. Imagina colocar 56 pessoas numa sala e tentar chegar num consenso. Não chega nunca. Você pode ter certeza que na Noruega não seria assim. Não é assim. Hoje fala-se muito na energia solar, né? Aliás, está todo mundo aí colocando no teto das casas, das empresas, né? Aquelas placas solares. Já teve presidente do Brasil, presidenta, que quis estocar vento, né? Falou da energia eólica e tal. As hidrelétricas, elas ainda são viáveis diante da escassez hídrica, né? Você diz que não tem escassez lá no início, né? Mas fala-se nessa escassez hídrica. Comparado com a energia solar e eólica, ainda é viável? Olha, eu vou te dar um número que mostra isso daí, tá? O ano passado, que foi o pior ano, foi a pior seca. Secas são sazonais, tá? Elas vêm e vão. Uhum. O ano passado, que foi a pior seca dos últimos 91 anos, eu não lembro direito quantos anos, mas foi o pior ano em termos de chuva do Brasil na história recente, tá? O ano passado, as hidrelétricas entregaram 62,8% de toda a energia elétrica consumida no Brasil. Quer dizer, se você somar todas as outras fontes, térmicas fósseis, térmicas da biomassa, eólicas, solares, biogás, tudo, nuclear, todas as outras juntas entregaram 37,2%. Nós entregamos 62,8%. E mais importante ainda, tá? O ano passado, as hidrelétricas hoje têm 60%, 62% da capacidade instalada, né? Uhum. Quer dizer, o correto seria as hidrelétricas entregarem 62,8% da energia. Elas entregaram isso. Entregaram exatamente a mesma. Elas entregaram a mesma porcentagem dos megawatts consumidos que ela tem da capacidade instalada. Não dá para você. Se você tem 62% da capacidade de produção, o correto é você entregar 62% da produção. Isso, né? Exato. E ano após ano, desde 2000, nós temos esses números desde 2005, tá? Todo santo ano as hidrelétricas têm entregado uma porcentagem da energia consumida muito maior do que a porcentagem que elas têm das usinas instaladas no Brasil. Ou seja, nós estamos dilapidando os reservatórios das hidrelétricas ao entregar mais do que o que ela tem. Todas as outras fontes entregam menos. Uhum. Tem 10%, por exemplo, eu vou pegar aqui eólica. Uhum. Eólica em 2020 entregou 9,8% do consumo, tendo 10% da capacidade instalada. Entregou menos. Solar, a Solar 2020 também, ela entregou 0,9% da energia consumida, ela tem 1,8% da capacidade instalada. E assim vai. As térmicas fósseis, elas entregaram 13,7%, tendo 21% da capacidade instalada. É isso, as hidrelétricas são de longe a melhor. E esse ano aqui, tá? De 1º de janeiro desse ano até ontem, as hidrelétricas entregaram 75,2% da energia consumida no país, com 60% da capacidade instalada. Esse ano, agora, não estou falando agora, né? Os últimos 2 meses, janeiro e fevereiro, é isso. Então, crise hídrica, pelo amor de Deus, Israel não tem falta d'água, está no deserto, e nós aqui com 12% da água do planeta, acabou a água, temos que botar térmica. Isso é um discurso que só interessa para os concorrentes das hidrelétricas, para as térmicas fósseis e tal. não tem água, vamos construir térmica fóssil, vamos pagar 8 vezes mais por uma energia térmica fóssil que polui, que tem danos ambientais infinitamente maiores que as hidrelétricas.
Isso é, assim, é uma mentira que as pessoas querem que a população acredite porque lucram com isso. Infelizmente tudo gira em torno do dinheiro. Paulo, ter você aqui comigo, batendo esse papo, trazendo essas informações e num dia tão especial quanto o Dia Mundial da Água, foi maravilhoso. Eu te agradeço muito. Muito obrigado por todas as informações que você trouxe. Eu tenho certeza que você agregou muito para os nossos ouvintes. Muito obrigado. Eu que agradeço. É um prazer e uma honra falar com seus ouvintes e pedir aí para a população de Goiás, não deixem de aproveitar, de utilizar o potencial, essa imensa riqueza que é o potencial hidrelétrico de Goiás. Não deixem de fazer reservatórios, a agricultura agradece, o setor elétrico agradece, as cidades agradecem, e não caiam em conversa mole de interesse econômico que não está nem aí com o consumidor, com o Brasil ou com o setor elétrico brasileiro, tá bom? Um grande abraço a todos aí, muito obrigado. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.